Nesse vídeo irei continuar analisando como as ideias eugênicas se formaram na Grécia Antiga. Irei analisar como medidas eugênicas foram defendidas pelo filósofo grego Aristóteles. Vem comigo! Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Esse vídeo é uma continuação do nascimento da eugenia na Grécia Antiga. Já há um vídeo no canal sobre Platão, e quem não viu eu sugiro que o faça, pois vou comentar alguns pontos tirados de lá. Vou repetir a introdução para que o espectador entenda melhor. Procurando materiais no YouTube e em livros brasileiros, percebi que era muito difícil de encontrar sequer menções, muito menos o desenvolvimento da importância dos filósofos gregos para a eugenia no Ocidente. Francis Galton, que desenvolveu o tema, sugeriu que os antigos gregos contribuíram muito pouco para as teorias sociais da eugenia. Na verdade, os gregos tinham um profundo interesse em métodos para fornecer às sociedades-estado a melhor descendência possível, e a análise de Galton está enviesada porque ele está fazendo uma análise com conhecimentos científicos de sua época, sem considerar o desenvolvimento de algumas áreas da ciência na época dos filósofos gregos mais famosos. Para quem não sabe o que é eugenia, do grego bom nascimento, foi um termo proposto por Francis Galton e foi definida por ele como, abre aspas, a ciência de melhorar o estoque herdado, não apenas por acasalamentos criteriosos, mas por todas as outras influências, fecha aspas. Com os recentes desenvolvimentos no projeto do mapeamento do genoma humano, o âmbito da eugenia aumentou enormemente, devido ao desenvolvimento de uma tecnologia muito poderosa para a manipulação do DNA. Uma definição mais ampla e que tem sido aceita por pessoas das mais diversas ideologias é que a eugenia poderia, portanto, ser o uso da ciência aplicada à melhoria qualitativa e quantitativa do genoma humano. Isso abrangeria métodos de regulação do número populacional, bem como melhoria da qualidade do genoma por meio de inseminação artificial seletiva, terapia genética ou manipulação genética de células germinativas. Esse vídeo servirá para compararmos as diferenças e semelhanças das políticas sugeridas por Aristóteles e Platão. Por aproximadamente 20 anos, Aristóteles foi aluno e colega de Platão na Academia de Atenas, uma instituição de pesquisa e ensino filosófico, científico e matemático fundada por Platão na década de 380 a.C. Embora Aristóteles reverenciasse seu professor, sua filosofia acabou se afastando da dele em aspectos importantes. Em relação à eugenia, também não seria diferente. Depois de conviver quase 20 anos com Platão, Aristóteles decidiu partir para viajar. Ele retornou a Atenas em 336 a.C. e fundou o Liceu. Em seu livro Política, ele primeiro critica os pontos de vista de Platão e depois propõe os seus próprios. Ele defende que a comunidade de esposas e filhos para a classe dos guardiões não passava de uma política impraticável, e na melhor das hipóteses seria mais adequada para as classes civis. Se os membros dessa classe, em teoria, tivessem esposas e filhos em comum, estariam menos unidos por laços de afeto e laços familiares. Talvez poderiam permanecer sendo mais obedientes à elite dominante com menor probabilidade de rebelião. Além disso, as mães da classe guardiã entregariam voluntariamente seus filhos para serem criados em uma creche comunitária? Se alguns dos seus filhos inferiores fossem relegados às classes mais baixas e eventualmente descobrissem quem eram seus verdadeiros pais, isso poderia levar a brigas e recriminações, ou seja, mais uma possível fonte de desordem na sociedade. Aristóteles também criticou a visão de Platão de que a taxa de natalidade deveria ser deixada irrestrita para as classes mais baixas. Se isso levasse à superpopulação, os males concomitantes da pobreza, do crime e da revolução provavelmente seriam uma ameaça real. Na opinião de Aristóteles, a taxa de natalidade deveria ser regulamentada de forma ainda mais rigorosa do que foi feito em cerca de 330 a.C. Embora essas diferenças existam, não quer dizer que Aristóteles não considera nada do que Platão disse como positivo. As próprias opiniões dele concordam em princípio com as de Platão, de que as condições deveriam ser geridas para assegurar o melhor estado de saúde possível para as crianças recém-nascidas da cidade-estado. Disso dependeria a qualidade e a quantidade de sua população. Isso é o que deveria ser a primeira preocupação de uma cidade-estado. A população é considerada como sendo a matéria-prima com que trabalha o estadista. Aristóteles, portanto, defendeu as seguintes propostas. Os casamentos deveriam ser estritamente monogâmicos, com as mulheres casando por volta dos 18 anos e os homens aos 37, quando ele considerava que ambos os sexos estavam no auge.
As mulheres grávidas deveriam cuidar de seus corpos com exercícios regulares todos os dias, caminhando até o templo de Elite para adorar no altar os deuses que presidiam o parto. As mulheres grávidas receberiam alimentos nutritivos e permaneceriam tão tranquilas quanto possível, uma vez que a natureza do embrião derivaria da mãe, segundo era o entendimento de Aristóteles. Ele costumava fazer uma analogia com as plantas que também derivariam do solo em que crescessem. Aristóteles chegou a defender que as leis fossem introduzidas para se opor a uma taxa de natalidade restrita, mas nenhuma criança deveria sofrer exposição apenas para limitar a população. Se os casais tivessem muitos filhos, o aborto deveria ser realizado antes que o embrião tivesse atingido a fase de vida sensível. O infanticídio, segundo ele, deveria ser praticado em qualquer criança que apresentasse deformidades. Aristóteles, assim, parece ser um eugenista mais radical que Platão. Como se sabe, há várias frases atribuídas a Aristóteles que podem ser realmente consideradas misóginas. Eu nem estou aqui considerando politicamente correto o marxista vigente na sociedade contemporânea, em que dizer que mulheres são mais emotivas já é considerado misoginia. Mas Aristóteles já chegou a dizer que mulheres eram homens mal concluídos e usou a expressão inferior para se referir a elas quando comparadas com homens. Dessa forma, é evidente que ele não poderia racionalmente apoiar uma república com maior mobilidade entre os gêneros como apresentada por Platão. Ele também não via problemas no fato de as mulheres serem consideradas apenas como reprodutoras, mas como na época havia uma grande preocupação com o crescimento populacional, ele não chegou a pensar na mulher de uma forma semelhante como ocorreu na Idade Média. O casamento monogâmico, contudo, foi um avanço nessa direção. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Conto com vocês para darem o like e comentarem. Isso ajuda muito a fazer com que o algoritmo do YouTube recomende o meu conteúdo. Não esqueçam também de darem uma olhada na loja do canal. Há muito conteúdo relacionado ao Império Romano. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima!